vou postar essa minha fala explicativa lá no ambiente do Google Sala de Aula. Então, eu vou gradativamente montar esse ambiente com algumas atividades. Nós temos o programa, temos os textos ali, que nós vamos nos guiar para desenvolver esse debate, e eu vou tentar pegar trabalhos que já existem, como esses dois que eu pesquisei e levantei, eu já conhecia, na verdade, para a gente ouvir, compartilhar e debater. E, ao longo da semana, para que a minha garganta não fique muito pesada, para não trabalhar apenas na quinta e na sexta, eu vou alimentar esse espaço com pequenos vídeos meus falando sobre as palestras e falando sobre os textos que nós vamos trabalhar. Então, eu vou produzir pequenos textos de 10 minutos, de 15 minutos, e vou disponibilizar nesse espaço para que vocês, ao longo da semana, ou no momento, no tempo da sala de aula, vocês acessem, ouçam os áudios, ou vejam os vídeos, e tentem assimilar o máximo possível da discussão. Então, nós temos alguns conceitos centrais da teoria da história para trabalhar, que é o conceito de consciência histórica, cultura histórica e didática da história, são conceitos centrais para esse debate. A gente tem um material vasto, né, nas redes já disponível sobre isso, mas são materiais esparsos. Então, eu vou garimpar essas discussões e vou gradativamente discutir os textos, eu vou postar pequenos resumos, pequenos PowerPoints, analisando aspectos do texto para vocês, tentando decodificar para a gente aproveitar e conseguir desenvolver esse debate. Infelizmente, eu acho que eles vão querer nos obrigar a permanecer nessa situação por mais um tempo. É uma situação um tanto quanto desconfortável, sobretudo para mim. Eu fico muito desconfortável de exigir qualquer questão, porque, como eu disse ontem, isso que a gente vai fazer não é EAD. EAD envolve investimento, envolve a construção de uma estrutura, envolve a construção de uma equipe de suporte técnico, de suporte pedagógico, e nós não temos absolutamente nada disso, né? Nos fizeram assinar um termo, né, nos responsabilizando por esse sistema de teletrabalho. Então, o que a gente está tentando fazer, todos os professores estão fazendo, eu mais atrasado que os outros, é usar de algumas tecnologias da informação e comunicação para discutir algumas questões com vocês. Então, esse espaço eu vou voltar a compartilhar para a gente falar um pouco dele, e aí vocês me confirmam se está aparecendo para vocês o ambiente. Alguém poderia me confirmar por áudio se vocês estão vendo o portfólio da disciplina, PEP, Aspectos Epistemológicos? Conseguiram ver agora? Beleza, agora sim, né? Bom. Então, é uma plataforma simples, onde vocês vão poder acessar na parte de cima, né, o mural, as atividades, né, que eu vou postar. Lá já está esses dois links para essas palestras que estão no YouTube.
E, ao longo da semana, nesse setor aqui de atividades, eu vou postar uma série de pequenos vídeos, de pequenos áudios e de pequenos textos, né, discutindo com vocês os textos que a gente tem. Basicamente, a discussão do Estevão e a discussão do Urizen, que é, na verdade, uma discussão centrada no pensamento urizeniano. Então, eu vou compartilhar esse código, né, com vocês. Através do código, vocês entram com ele e vocês vão conseguir acessar esse portfólio. Eu andei fazendo uns testes, é uma plataforma simples, precisa só ter uma conta no Google e a gente consegue trabalhar de uma forma bastante aceitável dentro dele. Não vamos inovar, assim, não vamos construir absolutamente nada de novo, vamos tentar seguir a discussão do texto. Eu vou fazer ao longo da semana e vou ir postando, vocês vão ouvindo e acompanhando da forma como conseguirem, né? E mais para frente a gente avalia a situação, né, desse espaço de afastamento, pesa bem como que a gente vai poder avaliar e debater melhor essas questões, fazer alguns plantões de dúvidas, mas, na prática, então, a gente vai trabalhar com esse portfólio, vai tentar concentrar as dúvidas ali. Lá também tem um chat de bate-papo, onde vocês podem colocar as dúvidas. Esse grupo que a Anne e o Douglas ajudou a criar um contato direto comigo, vocês podem usar ele para tirar qualquer tipo de dúvida em relação à disciplina, e também no meu pessoal, e nessa plataforma que eu vou alimentar ela a partir de segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira eu já vou alimentando, aí já tem essas duas palestras. A gente terminando aqui, eu vou passar para vocês tanto o código para acessar a plataforma, quanto os links para acessarem direto as conferências no YouTube. São duas palestras, né? Uma é o Estevão dando uma aula sobre os conceitos fundamentais da teoria da história, onde ele introduz aquela discussão que ele faz no primeiro capítulo do livro dele, que a gente está lendo, que é a distinção entre teoria e filosofia da história e os vários sentidos do termo história no Brasil. História enquanto produto da ação humana independente da consciência do indivíduo, história enquanto um campo de reflexão e história enquanto produto desse campo de reflexão que reflete sobre o passado. Então, ele é uma palestra longa, é uma aula longa, mas ele constrói ali argumentos que nos ajudam a entender o texto dele, que, na verdade, ele tinha acabado de escrever na época que ele faz essa palestra. E a palestra do Luiz Fernando Serri é uma palestra de 40 minutos, onde ele esboça ali uma reflexão sobre o que é a consciência histórica e como ela se articula com a mobilização do passado para produzir sentido e como isso configura, alimenta a cultura histórica de uma determinada sociedade, e essa cultura histórica condiciona também a formação de uma cultura política. Na perspectiva urizeniana, a cultura histórica ela tem uma dimensão política, uma dimensão cognitiva, uma dimensão estética. Embora na palestra ele não entre nessa discussão, ele introduz alguns aspectos dela, né? Então, ao longo dessa semana, então, eu vou postar pequenas falas minhas, decodificando os textos, né? Eu vou fazer cerca de uns 3 vídeos para decodificar os textos do Estevão, aí eu vou entrar sistematicamente, produzir pequenos vídeos sobre aspectos do texto do Urizen, que é o texto mais pesado que a gente tem para discutir nesse primeiro semestre da disciplina. Não vamos pensar nesse primeiro momento, óbvio que eu estou pedindo os fichamentos como instrumento de avaliação, eu não estipulei prazos rígidos, em ciências humanas, ler e fichar são termos correlatos, mas vamos tentar construir coletivamente uma forma de avaliação dessa disciplina e um aproveitamento dela dentro dessa situação de caos, onde eu reitero que o mais importante é nós cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos das nossas condições de passarmos bem por essa situação. E a disciplina é importante, a manutenção da normalidade da vida acadêmica é importante,
configurar aquela preocupação do Josenias, ou seja, de conseguir fazer um bom aproveitamento das discussões das disciplinas, né? Não apenas pensar em aprovação ou reprovação. Eu estou antenado para isso e tentando encontrar formas de compensar esse afastamento, e eu acho que ao longo dessa semana a gente vai avançar em alguns termos. E eu também gostaria de pedir para vocês que vocês me alimentem de informações, que vocês me passem as dúvidas, que vocês me passem as dificuldades. Se tem alguém na turma que tem dificuldade de acessar essa plataforma que eu defini, de acessar o grupo, que vocês me informassem para que eu esteja buscando alguma alternativa. A gente também está tentando construir um documento coletivo de repúdio à administração da universidade, um documento que esboce a nossa insatisfação com a situação. Então, se vocês me mandarem, né, essas dificuldades, me informarem delas, né, fazerem as queixas, né, dentro de um primado ético e técnico, eu também posso utilizar essa nossa demanda, essa nossa reflexão de repúdio em relação à situação atual, fazer uma interlocução, né, dessas dificuldades de vocês para justificar a nossa negação da situação atual. Então, assim, tem o canal do grupo como um canal aberto e esse espaço, né, do portfólio como um espaço aberto. Já terminando essa fala nossa aqui, que é organizacional, né, hoje eu até tinha me programado para a gente discutir um pouco sobre os textos, mas eu acho que não tem essa necessidade nesse primeiro momento. A gente já tinha feito uma discussão inicial dos textos, primeiro e segundo capítulo, estávamos quase terminando o segundo capítulo. A parte central da disciplina é a discussão do conceito e da teoria do livro História Viva do Urizen. Então, eu vou concentrar para a próxima semana a codificação de conceitos básicos do texto do Urizen, partindo dos dois primeiros textos como um elemento de interlocução, e essas duas palestras como um elemento que vai ajudar a maximizar o entendimento de vocês sobre a temática que a gente está trabalhando. Então, é uma forma que eu pensei, a gente ainda não tem isso construído, vamos construir ao longo dessa semana, então fiquem à vontade para fazerem as reivindicações, as críticas, e eu vou me ajustar dentro desse universo que vocês propõem para mim. Minha intenção não é jogar um modelo pronto e achar que isso vai trazer alguma resposta para a situação que a gente está vivendo. Acho que talvez todos juntos a gente consiga encontrar uma resposta que minimamente atenda às demandas da maioria. E a minha preocupação básica é que vocês entendam aquilo que é o elemento básico da nossa discussão, que passa, né, necessariamente pela manutenção, né, do nosso programa da disciplina, da reflexão sobre a cultura escolar, sobre a cultura histórica, e como isso afeta uma determinada concepção de professor de história e de ensino de história. Então, a nossa preocupação inicial, fundamental, é pensar esses aspectos epistemológicos que configuram a prática da pesquisa e do ensino de história como um elemento de reflexão fundamental à formação dos historiadores no seu processo de constituição. Então, a gente vai concentrar essa discussão e tentar passar por essa situação atual com um mínimo de perda em relação ao aspecto formacional mesmo da coisa. Eu gosto muito da relação de proximidade com a turma, eu sou um negacionista extremo da EAD, eu não concordo com a EAD, não acho que ela pode ser positiva, reitero que o que estamos fazendo não é EAD, não tem nenhuma relação com a EAD, estamos numa situação de urgência, tentando fazer uso de TICs para manter uma discussão de forma muito precária, de uma forma muito superficial, então os resultados, numa situação que é precária e que é superficial, tendem também a serem superficiais, a serem precários. Isso não pode ser usado como desculpa, é uma situação que está posta, e se ela está posta, a gente tem que lidar com ela de uma forma madura, de uma forma autônoma, de uma forma criativa, mas, acima de tudo, de uma forma crítica.
né, de uma forma reflexiva. A gente tem que identificar os prós e os contras, a gente tem que fazer um enfrentamento, a gente tem que buscar as melhores condições, e isso só é possível por meio do diálogo. E entendam a minha pessoa como alguém que está sempre aberta a dialogar, está sempre aberta a tentar entender as demandas que atravessam o nosso espaço de convivência. Então, era isso, basicamente, que eu gostaria de falar com vocês, apresentar um pouco, né, dessa plataforma que a gente vai trabalhar. Eu vou apresentá-la novamente na tela, para quem chegou depois se familiarizar. Eu repito, eu estou gravando, né, essa minha fala, e eu vou compartilhá-la no grupo daqui a pouco, leva um tempo, né, para gravar. Então, é uma plataforma, né, com o nome da disciplina. Eu vou compartilhar esse código aqui, com esse código vocês conseguem acessar, e aqui tem o mural, as atividades, né, vai aqui ficar uma lista de chamada, e inclusive aqui tem a possibilidade de fazer o lançamento das notas, não vamos chegar a tanto, mas as atividades elas vão estar aqui, né, justaposta. Hoje tem essas duas, né, que são as duas conferências, né, a distinção entre teoria da história e filosofia da história, e a palestra sobre didática da história e consciência histórica, que eu gostaria que vocês ouvissem ao longo da semana, né, podem ouvir pelo celular mesmo, coloca um foninho de ouvido onde vocês estiverem, em casa, e depois eu vou, na medida do possível, tentar decodificar algumas partes desses conceitos que estão aí nessas palestras e que estão nos textos, né, que a gente vai ler ao longo do semestre. Então, a partir de segunda-feira, eu vou começar a alimentar essa plataforma. Se alguém tiver dificuldade de acessar, me avisa. Se alguém não entender, me avisa. Se alguém não tiver condição, né, de acessar essa plataforma e o grupo, me avisa. E a gente vai seguir conversando, seguir buscando entendimento para poder minimizar os prejuízos que a gente já sabe que existirão, né? E se forem apenas prejuízos do ponto de vista formacional, pedagógico, a gente ainda pode sair contente. Não sei se é porque eu adoeci e fiquei numa situação de um quadro muito parecido com o de Covid, então eu estou muito sensível a essa pandemia, realmente fiquei com medo de ser o paciente zero, né, do CPTL, de Três Lagoas. Parece que essa situação está totalmente descartada, mas a situação é grave, a gente tem acompanhado aí como isso está se desdobrando, a curva só está aumentando, então é fundamental que a gente fique em casa e tente cuidar da nossa saúde, proteger aqueles que estão próximos da gente, isso é a prioridade, e tentar manter a normalidade na medida que essa situação de normalidade for possível, né? A minha função enquanto professor é tentar trabalhar com vocês esse nosso plano de curso, né, esse nosso elementário, mas também entender que a situação que nós estamos vivendo é de excepcionalidade, e numa situação de excepcionalidade a gente tem que encontrar situações excepcionais para lidar com ela, tá? A minha garganta já está começando a doer, então eu vou dar por encerrada essa parte expositiva da minha fala. Eu vou postar lá no grupo do WhatsApp os dados de acesso ao grupo, vou postar por fora da plataforma do Google Classroom os links para vocês acessarem, e ao longo aí da semana a gente vai conversando, e todas as quintas e todas as sextas, com a manutenção dessa situação, salvo situações de maiores força, nós vamos... valeu, Josenias. Então, já tem 3 alunos lá, então isso é bom, já é um quantitativo positivo. E essa plataforma também, ela nos permite uma segurança em termos de historicização, de acompanhamento, de registro, de controle, né? Então, eu vou passar os dados todos para vocês, a gente segue conversando, eu vou estar aqui. O Vitor Hugo aqui já disse que enviou no grupo, eu agradeço. É isso aí, né? Vocês são natos digitais, eu sou um dinossauro que nasceu lá em 1979, então eu nasci antes da internet, eu aprendi a viver e a ser feliz antes da internet,
Então, a internet, para mim, é um tabu, tenho uma dificuldade de lidar com ela, de lidar com essas novas tecnologias, embora eu tenha tentado, nos últimos anos, trabalhar com as tecnologias da informação e comunicação para qualificar a minha formação docente, a minha atuação enquanto docente, e também em outras instâncias da minha vida social e emocional, né? Já visto que eu tenho uma filha, né, que está crescendo e que está fazendo uso também dessas novas tecnologias, então cabe a mim, minimamente, acompanhar o tempo de evolução, né, dessas questões como historiador que eu sou. Então é isso, eu agradeço a todos, eu fico aberto agora a perguntas aqui, né, na videoaula, se vocês tiverem, eu vou tentar responder. Se não tiver, a gente vai encerrando e eu vou postar as informações lá e a gente começa a conversar por lá e aqui pelo grupo. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo ouviu? Então, eu agradeço a todos. Eu vou parar de gravar aqui o áudio. Acho que a gente já reuniu informações suficientes para esclarecer quem não acompanhou aqui essa fala desde o início. Então, eu vou encerrar o processo de gravação e vou, assim que o Drive conseguir finalizar o processo de gravação, eu vou postar lá na plataforma e a gente vai conversando por lá. No mais, eu agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês, peço desculpas, né, por ter demorado a estabelecer esse contato e construir essa plataforma, foi uma situação que fugiu ao meu controle, mas vamos tentar recuperar o tempo, e como historiadores que somos, sabemos que o tempo não se recupera, o tempo se vive, o tempo se experiencia, né? Não se recupera o tempo. É uma fala tola essa que eu acabei de fazer. Bom, eu acho que a plataforma sobrecarregou, não estou conseguindo parar de gravar, mas, enfim, isso não é um problema, né? Mas, em algum momento, eu vou conseguir. Por nada, eu que agradeço, Maria. Fico à disposição a todos vocês.